Olá, boa tarde. Esta é uma reflexão para o dia de hoje. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Na versão Nova Almeida atualizada da Bíblia Sagrada. Por quê? O que Deus quer que eu fale para vocês e o que Deus fala para mim, o que Deus fala para todos nós é: pare de esperar sentir para fazer, faça até sentir. Porque muitas vezes esperamos o tempo certo, a estação certa, o momento perfeito para fazermos algo. Mas Deus não quer isso. Eu não estou querendo dizer que você não pode esperar em Deus, é claro. Só que esperar em Deus não é ficar sentado sem fazer nada. Esperar em Deus é confiar nele e fazer o que você pode fazer. Porque o impossível Deus vai fazer, mas o que é possível você tem que fazer. O que é possível você, nós temos que fazer. Porque Deus não vai fazer nossa parte. Funciona assim. Não existe esse ditado que faça a sua parte, temos que fazer a nossa parte. Faça a sua parte. Não fique só sentado esperando Deus fazer tudo por você. Faça o que Ele já te mandou fazer. Pare de esperar sentir para fazer algo. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Aquilo que você sabe que é de Deus. E se você não tem certeza se aquilo que está no seu coração vem de Deus, pergunta a Ele. Ore, jejue, leia a Bíblia. Mas lembre-se, Deus quer que você haja. Porque oração, a própria palavra diz, oração. Você ora, mas você também faz a ação. Então, ore, tenha seu tempo com Deus, jejue, leia a Bíblia, peça direção ao Senhor, mas faça a sua parte. Faça aquilo que você já sabe que tem que fazer. Porque não adianta ficar esperando o momento certo. Porque se a gente for ficar assim, estou esperando o momento certo para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, isso assim, você nunca vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer se você ficar esperando, só esperando. Porque, como aqui fala em Eclesiastes 11, versículo 4, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Quem somente observa o vento. A questão aqui não é só você ficar observando, não é só ficar esperando, é você fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que você já sabe que é dele. Por quê? Muitas vezes a gente espera se sentir pronto, se sentir preparado, ter certeza absoluta de algo para fazer esse algo. Mas só que Deus quer que a gente confie nele, porque a fé é a prova das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, como está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é isso, é você escolher acreditar mesmo sem sentir. Fé não é ausência de medo, é escolher acreditar e agir mesmo com medo. Caminhe mesmo não tendo certeza do que vai acontecer lá na frente. Por quê? Porque você ter fé em Deus é você escolher acreditar nele e caminhar no caminho que ele está te apontando, mesmo você não vendo todo o caminho. É confiar naquele que te chamou, naquele que é maior do que tudo nesse mundo, naquele que é maior que os nossos adversários. Então, pare de esperar sentir para fazer aquilo que Deus te chamou. Faça aquilo que Deus te chamou. Continue fazendo o que Deus já te mandou fazer. Pare de resistir a Deus. Para de acovardar. Sei que isso é uma palavra forte, mas infelizmente, muitas vezes nós acabamos sendo covardes em alguns momentos. Muitas vezes se sente como covarde. Muitas vezes eu me sinto como covarde por eu ficar, quando eu digo para mim mesmo, amarelando ou ficar hesitando. Porque no fundo o que eu quero é ter certeza do que eu estou fazendo, mas nem sempre eu tenho. Mas eu escolho confiar em Deus, mesmo não sendo fácil. Confiar não é ausência de medo, mas é você escolher acreditar, escolher ter fé. É você ter fé em Deus, mesmo você não tendo certeza do que vai acontecer, mesmo você não vendo tudo.
Porque, querendo você admitir ou não, todo ser humano, todos nós temos um desejo de controlar tudo. A gente se sente mais em paz, mais à vontade, se sente melhor quando a gente controla tudo. Mas a gente não pode controlar as nossas vidas, não podemos controlar tudo que acontece ao nosso redor. Às vezes a gente nem controla o que acontece dentro de nós, porque não tem como, a gente não consegue controlar os nossos próprios sentimentos, quando eles vão aparecer, mas podemos controlar a forma como a gente reage a eles. Então, aprenda a descansar, aprenda a esperar, mas aprenda a esperar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Esperar não é ficar parado, sentado, sem fazer nada. É você agir, pedir orientação a Deus, pedir a bênção de Deus, porque muitas vezes Deus ele só quer que você peça a bênção dele para fazer aquilo que ele já colocou no seu coração. Não é pecado duvidar. O que se torna errado é o que a dúvida faz com você. Se as dúvidas que estão em você faz você hesitar, faz você ficar adiando algo, aí é problema. Mas faça aquilo que você já sabe que é de Deus, que você sabe. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado do céu, nos ajude, Pai amado, a pararmos de esperar, sentir algo para fazer e que vamos fazer aquilo que o Senhor já nos mandou fazer até sentirmos. Porque a questão é que muitas vezes, Senhor, nós acabamos sendo como Tomé. A gente quer ver para crer, mas o que precisamos fazer é o contrário. Temos que crer para ver, temos que crer. O Senhor não quer que a gente dependa de sentimentos, emoções. O Senhor quer que a gente dependa de fé, de confiança, de fé no Senhor, de confiar em você, Deus. Então, por favor, Pai amado, nos ajude a fazermos aquilo que o Senhor já colocou nos nossos corações. Amém. Tenha uma boa noite.